Vai abrir o Jornal das 6 de hoje falando que a Polícia Federal recebeu um dossiê com informações de que Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, seria sustentado na Espanha por uma empreiteira com contratos bilionários no governo Lula. Um investigador, ouvido pela revista Veja, resumiu a suspeita com a frase, abre aspas, não é Odebrecht, mas já vimos esse filme, fecha aspas. Em janeiro, Lulinha instalou a sua empresa de consultoria, Sinapta SL, no Passeio de la Castellana, endereço mais caro de Madrid. A PF suspeita que Lulinha usa justamente essa empresa para justificar o padrão de vida bancado por empreiteira de contratos bilionários com o governo do pai e que a Sinapta SL, empresa de Lulinha, que realizaria serviços de tecnologia em sentido amplo em Madrid, não teria clientes. Mas vale lembrar que as suspeitas ainda não representam condenação ou comprovação definitiva de irregularidades, pois o material ainda será analisado e apurado pelas autoridades. Boa noite, Gustavo Negreiros. Boa noite, Dinarte Assunção. Boa noite, Enio. Boa noite, Dinarte. Boa noite a você, amigo da 96. É engraçado esse final aí, né? Dizendo que lembrar que a suspeita ainda não representa condenação. Quando é com Lulinha, é desse jeito. Quando é com a esquerda, é desse jeito que se trata, né? Quando é com a direita, é a condenação. Por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, agora mas quando saiu do Brasil, falava que ele era um fugitivo. Assim como o Lulinha. Eu considero ele foragido do Brasil desde junho do ano passado, quando ele se mudou para Madrid. E diferentemente do que disse o Quaquá, que é aquele deputado lá do Rio de Janeiro, ele não vive em condições precárias, ele vive nababescamente em Madrid. O Lulinha, como Lula, eles são totalmente fora da realidade. Esse endereço aí, Passeio de la Castellana, é um dos endereços nobres de Madrid. Pois é, mas a vida que ele leva, segundo o Quaquá, é modesta. É modesta, mas Lulinha é o chamado parasita do poder. Ele está ali. Ele não era nada, ele era apenas um biólogo que limpava o cocô do elefante do zoológico de São Paulo. Todo mundo sabe do passado dele. E aí, por ser filho do presidente, ele passou a fazer grandes negócios. Com operadoras, por exemplo, de telefonia, no caso a Telemar, depois que se transformou na Oi, e logo agora a gente vê que ele tem influência em vários ministérios, fazendo lobby através da Roberta, que era amiga dele ou mulher dele. Há controvérsias em relação a isso, mas que ele faz lobby para abrir as portas de ministério e ganhar o seu dinheiro facilmente. Lulinha é o chamado malandro, né? É o malandro, ele faz malandragem com todos nós. Por quê? Porque se acredita que esse pessoal defende os pobres. O mais interessante é isso. Se acredita, o discurso desse pessoal é que eles defendem os pobres contra a Faria Lima, contra os banqueiros. Estava vendo agora, antes de entrar no ar, o BTG teve um aumento do lucro de 23% no segundo trimestre desse ano. O Itaú nunca ganhou tanto dinheiro. E é desse jeito que o pai dele, o Lulão, governa, né? Governa para os amigos. Essa imagem que vocês estão vendo aí no nosso YouTube é exatamente isso aí, onde o Passeio de la Castellana, essa avenida aí, onde está localizado o escritório de Lulinha. É naquele bairro, como é o nome daquele bairro que você até ficou da outra vez? Que é o nome da cidade, meu Deus do céu. Eu esqueci. Valência? Não. Bom, Dinarte Assunção, boa noite. Boa noite, amigos. Para esse caso aí em especial, eu espero que haja desdobramentos, porque filhos de presidente costumam realmente dar trabalho, gerar manchete, e aqui eu gostaria de separar duas coisas. O Lulinha, que apareceu nas investigações do escândalo do INSS, com a amiga dele, lobista, a Roberta Luskinger, junto com o careca do INSS, com viagens bancadas para a Espanha, salvo engano, foi a Espanha onde ele está hoje, para o Lulinha, que está sendo retratado nesta matéria, né, de um dossiê que chegou à PF, a PF encaminhou para o Supremo Tribunal Federal, atribuindo que uma empreiteira sustenta o Lulinha na Espanha. E aí, quando eu falo que filho de presidente e de ex-presidentes dão trabalho, é porque, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro passou isso com o 04, o Jair Renan, de ter sido acusado de usar
a credencial de filho para tentar buscar contratos com empresas dentro do governo, foi manchete em tudo que era veículo. As acusações contra ele não prosperaram. Eu lembro de uma temporada em que o Flávio Bolsonaro, dentro daquela questão das rachadinhas, era citado como dono de 38, 37 propriedades, imóveis. Ele lavava o dinheiro em imóveis. Isso não restou provado. Então, apesar do gosto que nós temos para que as coisas venham a público, se coloque tudo às claras, eu também não vou deixar me levar pela onda de acusação, exigindo sempre uma coisa: quais são os elementos que há sobre uma empreiteira sustenta Lulinha. Não duvido porque a Lava Jato foi derrubada, com isso ficou meio que consignado que o que foi feito lá pode ser repetido, e não me causaria nenhuma surpresa se de fato nós viéssemos a descobrir que tem alguma empreiteira com contratos no governo financiando o filho do ex-presidente. Por enquanto, para mim, até agora é artimanha eleitoral. Tem um ouvinte aqui fazendo uma provocação, obviamente para Gustavo Negreiros e também para Dinati Assunção. E o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos é sustentado por quem? Pois é uma incógnita. E você seguir o dinheiro do Dark House, pode ser que você encontre de onde é que o Eduardo Bolsonaro se sustenta. Isso aí eu não tenho que passar pano para ninguém, não. A grande questão é essa: a rapidez com que o Eduardo Bolsonaro foi condenado apenas por criticar o Brasil no exterior, quando o próprio Lula dizia: eu vou para a Europa e minto sobre os números, boto os números tudo e o pessoal tudo acredita. Então, falar do Brasil no exterior não era crime, virou crime agora com o Eduardo. E eu também faço a mesma pergunta que o ouvinte: de que o Eduardo se sustenta? Eu não faço a menor ideia. Eu sei que quando eu viajo para o exterior, eu gasto muito, é muito caro, porque a gente é 6 vezes mais pobre,